Salve camaradas, tudo bem? O tema do vídeo de hoje é um balanço de um ano do governo Javier Milei. Antes de começar propriamente o tema do vídeo do canal, quero muito agradecer a você que ajuda a manter e melhorar nosso canal a partir do Apoia-se. Seu apoio é fundamental para a gente continuar nosso trabalho. Se preferir o Pix, está aparecendo aqui como QR Code na tela do vídeo. Note, toda a mídia burguesa no Brasil vem divulgando o governo Milei como um governo que está sendo maravilhoso, um governo exemplo, um governo que está controlando a inflação, um governo que está produzindo superávit fiscal, um governo que está provocando crescimento econômico e tal. Vamos fazer um debate aqui sobre o governo Milei e eu vou inclusive falar sobre um erro meu de análise que eu falava no começo do ano e que eu errei. É importante dizer isso, pontuar isso. Vamos lá. Primeira coisa, outro dia desse eu estava assistindo um vídeo desses neoliberais lixosos e aí o cara, que não vale nem a pena citar o nome, ele trata como se fosse uma grande novidade, uma grande genialidade de teoria econômica, dizer que numa recessão nem todos os setores estão em recessão ou estão em queda acentuada e numa fase de crescimento econômico, de expansão do ciclo econômico, nem todos os setores estão se expandindo. Veja, isso é óbvio, né? Isso é feijãozinho com arroz de tudo. Basicamente, em momentos de recessão econômica, tendencialmente vai chegar um momento que a recessão vai se estabilizar, né? A queda do PIB vai se estabilizar e tende a ter algum respiro de crescimento. A não ser que a gente esteja falando de uma situação, por exemplo, uma guerra em que está tendo saída em massa de pessoas, está tendo bombardeio constante, etc, etc. Fora de uma situação como uma guerra, uma pandemia que está matando em massa, enfim, situações atípicas, excepcionais, é esperado que você tenha uma recessão gigantesca, uma queda gigantesca da economia, chega um momento que estabiliza e tende a ter um crescimento econômico. Esse crescimento econômico, a gente tem que olhar para ele e fazer a pergunta bem simples, que é, a gente está falando de um crescimento econômico ou a gente está falando de uma redução no ritmo da destruição da economia, da recessão, que não está recuperando a queda do PIB. Dando um exemplo bem simples para vocês. Está saindo muito da mídia burguesa, né? Um dado de que a economia argentina voltou a crescer, que a economia argentina começou a decolar e por aí vai, que isso é fruto do trabalho de equilíbrio das contas públicas do governo Milei. Aí quando você pega para ver os dados, você vai ver o seguinte: no último trimestre de 2024, a economia da Argentina cresceu 3,9%, certo? No último trimestre. E como foram os trimestres anteriores? No total, a economia argentina decresceu, caiu nos últimos trimestres 7,5%. Isso significa que a queda no PIB este ano é de 3,6%. A economia cresceu no último trimestre, mas ela caiu quase 8% nos primeiros 3 trimestres. Então, o saldo geral é mais de 3% de queda no PIB. Então, assim, a economia não está crescendo. Ela teve um ritmo menor de recessão e uma leve recuperação que é sempre esperada a partir do momento que a economia chega no fundo do poço. Ela tende a estabilizar e ter alguns repicos de crescimento, mas que não compensa a queda geral do PIB, perfeito? Isso, inclusive, aconteceu no Brasil durante o governo Temer, fruto do golpe, em 2017 e 2018. O governo Temer recuperou a economia, porque a economia não caiu como caiu com o governo Dilma em 2015 e 2016. Se a Dilma não fosse derrubada em 2016, em 2017 e 2018, o índice de crescimento econômico dela seria igual ou até um pouquinho melhor, por causa de algumas características específicas de política econômica, do que o Temer. Veja, isso não tem nada de anormal, perfeito? Então, o debate, vocês querem fazer um debate no economês mais vulgar, de índice de crescimento do PIB, então o debate é, no ano todo, qual é o nível de crescimento do PIB frente ao ano passado, isso por um lado, e o segundo debate é qual é a qualidade desse crescimento, quais são os fatores desse crescimento. Por quê? A economia argentina cresceu fundamentalmente porque teve uma ampliação da safra, da dinâmica primária exportadora, comparado com o ano passado, que foi uma das maiores secas da história argentina, então a safra caiu ano passado, e esse ano a safra voltou a subir, cresceu as exportações, o agronegócio foi o único setor, junto com a mineração, que cresceu.
na economia argentina nesse 2024. Então a indústria foi pro buraco, o comércio e serviços foi pro buraco. As políticas do governo Milei de atração de investimento estrangeiro, todas deram com burros na água. É mentira que a Argentina tá bombando investimento estrangeiro, que tá indo em empresas, tá indo em fábricas. O Milei fez desregulamentação em massa, deu isenções fiscais, acabou com barreiras comerciais, abriu a economia. Isso não tá gerando nenhum boom de investimento, dentre outras coisas, gente, porque investimento, ele visa demanda, né? Então assim, vai pra Argentina produzir para vender para quem? Não, mas aqui o imposto tá mais baixo. Sim, e aí? O imposto tá mais baixo, mas o mercado consumidor não é aí. Então vou fazer o quê? Percebe? Claro que uma ou outra empresa vai se deslocar para lá, mas não existe nenhum movimento de deslocamento em massa de plantas industriais ou de investimento estrangeiro direto, né, que conforme a criação de bens de capital, de indústria, nada, absolutamente nada disso. O salário teve uma redução do poder de compra de mais de 16%. Mais de 50% da população está na miséria, né? Então, assim, mais da metade dos argentinos está na miséria. O salário teve uma destruição do poder de compra de 16,7%, mais ou menos. E a inflação, que estão dizendo que a inflação ela foi reduzida, o Milei está controlando a inflação. Veja, a Argentina tem uma inflação de 2,7% ao mês. É curioso, porque no Brasil, frente a uma inflação de 3, 4%, se fala que o Brasil está com risco inflacionário, né? Uma inflação de 2,7% ao mês dá mais de 10% ao ano, viu, gente? Então, assim, é mais de 3 vezes a inflação brasileira. Então, tem uma incoerência aqui. A mesma mídia burguesa que fala que a inflação na Argentina está sendo controlada graças à política do Milei, a Argentina tem 3, 4, 5 vezes a inflação brasileira. Então aqui a inflação está descontrolada, tem que subir a taxa de juros e na Argentina está de boa. Fora isso, essa redução da inflação na Argentina, como eu falei inclusive nos vídeos do canal no começo do ano, era esperado. Quando você joga o país numa recessão, numa crise econômica do fim do mundo, sim, gente, a inflação vai diminuir. A inflação vai diminuir por um motivo bem simples, pessoas estão passando fome, não estão comendo. Então você provoca um choque de destruição de demanda, e aí você deprime o mercado consumidor, joga ele para baixo. Isso causa necessariamente um certo alívio da inflação, que a depender da conjuntura econômica pode ser mais duradouro, menos duradouro. Aliado a isso, o governo também conseguiu uma certa simpatia do FMI, do Banco Mundial, dos Estados Unidos, e conseguiu um certo alívio das suas pressões por divisas, e está inclusive recorrendo a mais um empréstimo do FMI. A Argentina, do governo Milei, solicitou um novo empréstimo de 44 bilhões de dólares. Se conseguir um empréstimo, vai ser o terceiro desde 2018 e o 23º desde 1958. Então veja, do ponto de vista objetivo, o que é que o Milei conseguiu fazer? O Milei adotou uma lógica que pode ser chamada de doutrina de choque. Você provoca uma inflação violenta, você destrói empregos, destrói salário, destrói proteção social, faz uma desregulamentação gigantesca. Alguns setores vão ter um crescimento econômico ali por fatores de mão de obra barata, né, por fatores de desregulamentação e por aí vai. Mas de maneira geral a economia está em queda, os salários estão em queda, o consumo está em queda, o investimento público está em queda, o investimento privado está em queda, o investimento estrangeiro está em queda, está tudo em queda. Chega um momento que a economia chega num buraco tão grande que ela para de cair, se estabiliza, dá uns leves repiques de crescimento, mas que não recompõe, né, a destruição. Cresceu 3%, tá? Num ano que caiu quase 8%, né? Então o saldo é negativo, o saldo é uma destruição de riqueza de mais de 3%. Qual é a tendência da economia argentina? Veja, a economia argentina ela vai ficar em 2025 tendencialmente andando de lado ou ainda em recessão com um nível de destruição de riqueza menor, né? Então o PIB vai cair 1%, 0,5%, 2%, ou então com um crescimento meio quase que irrelevante, né? Um crescimento de 0,5%, um crescimento de 1%. Isso a depender do cenário internacional, porque veja, a tendência esperada é que nos Estados Unidos tenha um aumento da taxa de juros do Fed. Isso vai provocar uma desvalorização das moedas no mundo inteiro, algo que inclusive já está colocado. Como a Argentina é um país hiperendividado, né, em dólar, e tem uma economia semi-dolarizada, o imbecil do Milei está cada vez mais estimulando a dolarização da economia
Argentina, se confirmando essa tendência de aumento da taxa de juros pelo Fed, o Banco Central estadunidense, né, isso vai encarecer ainda mais o custo da dívida externa da Argentina. Isso vai provocar mais pressões inflacionárias, mais pressões recessivas e vai criar cada vez mais dificuldades para o país honrar seus compromissos externos, né, em dólar. Então, assim, vai pro buraco. Dali não tem nada de bom. É curioso, né? Esses caras são surreais, né? Eles tomam como exemplo um país que está cada vez mais virando um buraco de mineração, uma fronteira agrícola em um lugar de semi-escravidão. Sabe o que é isso? Veja o grau de miséria, o grau de devastação, de desemprego, de destruição da proteção do trabalho. É tão grande que cada vez mais a gente vai ver fenômenos como jovens saindo em massa do país, procurando emprego fora porque não conseguem, tráfico de mulheres, prostituição internacional, mulheres da Argentina sendo colocadas como vítimas preferenciais de tráfico internacional de mulheres, porque vai ter uma fila de milhões de jovens que não tem nenhuma perspectiva de vida, que estão passando fome, que não tem nenhuma perspectiva de emprego e que vão acabar sendo capturadas de maneira criminosa ou não para rotas de tráfico internacional, crescimento de prostituição na terceira idade, no caso de mulheres idosas, do crime organizado, degradação do tecido social e por aí vai. Então esse é o governo Milei, percebe? Então, assim, é um governo que não tem nenhum dado para apresentar em termos de crescimento, de investimento na infraestrutura, de geração de emprego, de ganho de massa salarial, de redução de desigualdade, de geração de ciência e tecnologia, de industrialização, de nada. Inclusive, é muito curioso, porque a galera faz assim, olha só o governo Milei, ele zerou os impostos. Não, o Milei tira os impostos federais e joga as obrigações tributárias e de serviço público para as províncias. Consequência prática disso, isso vai gerar guerra fiscal entre os entes subnacionais, vai deprimir os cofres públicos das províncias na Argentina. Isso vai fazer com que as províncias mais pobres tenham cada vez menos capacidade arrecadatória de oferecer políticas públicas, o que vai potencializar, inclusive, a concentração urbana nas províncias mais ricas, notadamente Buenos Aires, que vai aumentar a favelização, que vai aumentar a violência, que vai potencializar grupos criminosos, tráfico de drogas, êxito rural, desordenado, todo tipo de desgraça, sabe, que você possa imaginar. Então, assim, é preciso ser muito liberal, sociopata do juízo, para você achar positivo zerar praticamente os impostos federais, jogar as obrigações para a província, cria-se um salve-se quem puder. A consequência prática disso é que vai ter cada vez mais movimentos, né, de êxodo das províncias mais pobres para as províncias mais ricas, das pessoas tentando sobreviver, e favelização, e crescimento urbano desordenado, e ocupação desordenada do solo, e todos os problemas que você possa imaginar. Então não tem como elogiar um negócio desse. Inclusive isso parte de uma premissa que, não, porque o governo Milei está gerando superávit fiscal. Porra, quando você faz um corte violento, sem nenhuma preocupação com o crescimento da miséria, da fome, de doenças e por aí vai, do gasto público, realmente você consegue superávit. Veja, amanhã, se o governo Lula decidisse, por exemplo, colocar... É porque não pode, por causa da Constituição, né? Tem um piso constitucional da saúde, que o Haddad não gosta, nem a Simone Tebet, diga-se de passagem. Mas vamos imaginar um cenário. O governo Lula amanhã começa a manejar um orçamento, vamos imaginar que isso seja possível. Começa a manejar um orçamento que ele pega, sai cortando todo o dinheiro da saúde, da educação e da previdência social, né? E aí coloca dotação orçamentária para cada um dessas áreas, só 10 bilhões, sabe? Ele, ia conseguir um superávit fiscal, ia decolar. Ia morrer milhões de brasileiros, tá ligado? Milhões de brasileiros de fome, milhões de brasileiros de doença, de falta de atendimento, de falta de cirurgia, as escolas iam fechar, ia crescer o analfabetismo. Eita, conseguimos, superávit fiscal. Não dá pra fazer, pô, tá ligado? É isso. Corta aí 98% do orçamento da Previdência Social, vai melhorar muito as contas públicas e você mata uns 5 milhões de idosos de fome, tá ligado? Então, é um debatezinho ideológico tosco. Sim, não dá pra você comemorar. Inclusive, eu nunca fui a Buenos Aires, né? Mas eu tenho vários amigos que vão lá com frequência. Meu orientador do doutorado, inclusive, tá indo estudar lá um tempo e tal. E aí, bicho, todo mundo que fala que a Buenos Aires agora, tipo assim, a cidade tá se acabando. Cada vez uma explosão de pessoas em situação de rua, violência, degradação do espaço público, a cidade ficando mais feia, mais suja e etc. Então esse é o governo Milei. Agora, qual é a autocrítica que eu tenho que fazer? Eu analisava que, frente à tragédia que seria o governo Milei e como ele derreteria a popularidade dele relativamente rápido, me parecia
que o peronismo seria forçado pelo próprio movimento de massas a dar um combate mais duro ao governo Milei e a capacidade dele de destruição nacional seria menor, se pá, ele nem terminaria o mandato. Então, assim, não por botar fé no peronismo, no kirchnerismo, no partido justicialista. Não, nada disso. A dinâmica do movimento de massas na Argentina. Mas eu acho que eu subestimei o nível de derrota histórica da classe trabalhadora argentina com a vitória do Milei. E eu subestimei o nível de pelegagem do peronismo, né? Então, a classe trabalhadora argentina fez grandes mobilizações. O movimento estudantil fez gigantescas mobilizações, movimento de mulheres, movimento de mães da Praça de Maio. Assim, a Argentina teve lutas esse ano contra o governo Milei que a gente não viu em 4 anos do governo Bolsonaro aqui, tá ligado? As jornadas de luta em defesa das universidades públicas, por exemplo, foram incríveis. Um negócio no Brasil difícil de você imaginar. Mas a postura geral do peronismo é uma postura de deixar o Milei sangrar, deixar ele os 4 anos lá e esperar que a popularidade dele caia para tentar ganhar a próxima eleição, né? Provavelmente com Máximo Kirchner ou outra figura como candidato. Então, assim, eu sinceramente subestimei o nível de pelegagem ali, porque como historicamente o movimento de massas ele tem uma certa autonomia maior na Argentina, se comparado com o Brasil, por exemplo, frente às estruturas político-partidárias, eu achei que a pressão de baixo para cima ia pressionar mais esses caras, né? Que o nível de adesismo não seria tão grande. O Axel Kicillof, que é governador da província de Buenos Aires, inclusive no começo do governo Milei, estava até com um discurso muito duro, mobilizando os governadores, tentando formar uma espécie de institucionalidade paralela ao governo Milei, mas assim, o conjunto do partido da Cristina Kirchner, né, que hoje lidera o peronismo, tem uma postura de adesismo, né? Inclusive com deputados do partido justicialistas, deputados peronistas, votando em vários projetos do Milei que foi acima do que eu esperava. Então, na prática, o que está colocado na Argentina é, deixa o Milei governar e aí espera quando for na próxima eleição, quem sabe a gente ganha porque a situação está muito fodida. E aí, veja, gente, essa tática, inclusive, lembra algumas figuras políticas do Brasil frente ao governo Bolsonaro, mas tudo certo. Essa tática, além dela ser irresponsável com a classe trabalhadora, ela desconsidera que a Argentina está ameaçada na prática de sofrer um processo de regressão civilizatória ao ponto de deixar de ser um país de capitalismo independente para virar uma semicolônia. Veja, a coisa está indo de tal forma de destruição e tal, que eu não acho que um governo burguês de esquerda ou progressista tenha capacidade de reconstrução, não, viu? A gente já viu que o governo Alberto Fernandes foi uma tragédia. A Argentina foi um governo horrível, pavoroso, dentre outras coisas, porque o Maurício Macri foi lá e avançou no endividamento da Argentina em dólar, com o empréstimo que ele pegou com o FMI. O Alberto Fernandes decidiu não romper com o endividamento externo em dólar, honrar os contratos assumidos pelo governo Maurício Macri. Isso afundou a Argentina, né? O Alberto Fernandes tentou uma linha, inclusive a la Lula, primeiro e segundo mandato, que é manter o hiperendividamento em dólar com o FMI, com os Estados Unidos, mas tenta costurar uma parceria mais estratégica com a China, inclusive colocando o país na nova rota da seda e por aí vai, e tentando compensar as dificuldades da balança de pagamentos do país, né, da falta de divisas, estreitando as relações com a China. E aí veja, uma estratégia que no final não funciona porque não dá respostas. Então a Argentina está entrando num nível de destruição da sua economia, do seu tecido social, da sua capacidade de assenhoramento do território, um nível de endividamento externo, um nível de privatização das suas riquezas, um nível inclusive de fortalecer uma lógica típica dos países latino-americanos, que é, meu irmão, cada um por si, Deus por todos, com a lógica de oligarquização, aliás, reforçamento da lógica de oligarquização, que é isso, tá? Um Deus nos acuda, e aí cada fazendeiro, cada grande empresário, cada latifundiário vai cada vez mais controlar o território, inclusive controlar de maneira armada, né? Sobre vários aspectos. Então, me parece que a Argentina tá indo para um buraco que para sair é muito, mas muito difícil. E essa lógica de revezamento de governos, né? Vem um governo de extrema-direita, depois vem um governo progressista. O governo progressista que não resolve nada, perde para vir outro governo de extrema-direita. A gente ainda está entrando numa lógica que
nem isso vai funcionar mais, porque o grau de degradação do país é tão grande que, assim, vai ser difícil falar da Argentina até, inclusive, enquanto um país, sabe? Se o Milei terminar o mandato. É claro que eu continuo botando muita fé na classe trabalhadora argentina. Eu acho que é uma experiência de luta, é uma experiência de mobilização, é uma experiência de resistência de ruas ali muito interessante que pode, inclusive, dar fim ao governo Milei antes do tempo, a depender do desenrolar da luta de classes. Mas é isso, o que a gente está vendo é um projeto de barbárie aberta, sabe? É uma lógica de projeto de uma distopia, um inferno liberal fascista. E é isso, cada um por si, miséria e prostituição e trabalho infantil e tráfico de mulheres e desemprego e violência e tal. A Argentina, inclusive, já isso vai acontecer em massa. Os grupos criminosos internacionais vão olhar para a Argentina e vão pensar assim: ei, menino, a gente tem aqui uma oportunidade em massa de fazer da Argentina o nosso território por excelência, né? É que foi o que mais ou menos aconteceu com o Equador. O processo lá de destruição no Equador com a Lava Jato, com o governo Lenín Moreno, fez com que o Equador virasse a sede de vários grupos criminosos, de várias facções, que inclusive algumas delas atuavam no México. O México começou a se organizar mais, não dava para atuar no México, vamos todo mundo para o Equador. Começou uma disputa de territórios ali assustadora, violentíssima, que explodiu a violência no México e o domínio territorial de grupos armados. Então a Argentina está se encaixando nesse perfil. Está sendo destruída aqui a capacidade pública de se assenhorar do território, de ter um Estado nacional burguês que controla o monopólio da violência, que tem alguma capacidade de planejamento, de investigação, de manter a ordem pública e tal. Vamos tomar, né? É nosso, tá livre. E é isso. Inclusive, não tenho dúvida que o governo Milei vai fazer vista grossa se melhorar um pouco a entrada de dólares no país, se a Argentina virar um paraíso de lavagem de dinheiro do crime organizado internacional, dos cartéis atuando na América Latina. Então, assim, é uma desgraça, terrível e ao mesmo tempo é muito bom para os Estados Unidos, né? Porque aí, eu caminhando para a conclusão, eu acho que a gente precisa fazer um debate da ideia do quanto é bom para o imperialismo estadunidense ter um estado falido como a Argentina. Porque, veja, gente, a América Latina ela é o quintal dos Estados Unidos e para isso se manter é necessário algumas coisas. Uma delas é que Argentina, México e Brasil sejam países de joelhos, né? Países de joelhos, que não tenham nenhum projeto de integração latino-americana e que não tenham projeto nenhum de união e de coordenação entre esses três. Por quê? No dia que a gente tiver um poder político comandando, poder político socialista, gente, revolucionário, comandando o Brasil, o México e a Argentina, ou então num desses países, principalmente Brasil e México, e uma conjuntura político-ideológica, governos mais nacionalistas, mais anti-imperialistas, mesmo que sejam governos no capitalismo, mas enfim, no dia que a gente conseguir ter uma mínima coordenação estratégica no sentido de enfrentamento à dependência, ao subdesenvolvimento e ao imperialismo nesses três países, eles dão o centro dinâmico da força da América Latina, né? Então a coordenação entre México, Argentina, Brasil e trazendo para a órbita Colômbia, Venezuela e Chile arrasta todo o resto, né, junto, né, a força gravitacional. Então, o segredo da integração latino-americana, a chave da integração latino-americana está no Brasil, México e Argentina, trazendo como força gravitacional Venezuela, Colômbia e Chile. Coordenando a ação desses países, é isso. Muda o sentido geoestratégico da América Latina e o seu papel enquanto quintal dos Estados Unidos, né? Reserva estratégica de força dos Estados Unidos. Veja, um dos jeitos mais eficientes de você sequer ter que lidar com essa possibilidade é você destruir um país, né? Então, transformar a Argentina no que era Cuba antes da Revolução, no mero bordel dos Estados Unidos, junto com buraco de mineração e grande plantation de soja, é perfeito, né? Você destrói o país, joga o país no buraco, cria uma dinâmica social de anomia generalizada com todo mundo que tem mínimas condições querendo sair do país porque aquela porra é um inferno, todo mundo morrendo com fome, na miséria, destrói a expectativa de vida, destrói a autoestima, cria depressão e adoecimento mental em massa, faz com que o país se transforme num parque colonial de exploração para os capitais estrangeiros. Você tirou de cena, né, o risco de ter um projeto soberano de integração latino-americana que ameaça os interesses dos Estados Unidos. Então veja, o Milei ele é funcional, né? O Milei ele é funcional, do mesmo jeito que era funcional o Bolsonaro e o Paulo Guedes. Perfeito? Então acho que a gente
tem que olhar os elogios da mídia burguesa no Brasil e dos liberais brasileiros ao governo Milei por esse prisma. Hoje é funcional, muito funcional para o imperialismo, um projeto liberal fascista de destruição nacional e de reversão colonial, né, como o projeto Milei. Então não é coincidência a conexão do Milei com Israel e com os Estados Unidos, faz total sentido. Então acho que é isso. Essa é a síntese do primeiro ano do governo Milei. Me parece que a classe trabalhadora argentina tem um desafio gigantesco. A gente vai mandando solidariedade, vai acompanhando inclusive as iniciativas do Partido Comunista Argentino, né, que está em processo de reorganização, de tentar cada vez mais pautar as lutas da classe trabalhadora. Provavelmente em 2025, em algum momento, eu vou para a Argentina visitar, inclusive, meu orientador, que vai estar lá, então passar alguns dias lá com ele, conversando, conhecendo o país, conversando com a intelectualidade crítica, vendo os movimentos sociais, as organizações, os sindicatos, tomando uma cervejinha também, enfim, né? Em algum momento eu vou aparecer na Argentina em 2025 e é isso, vamos torcendo, vamos acompanhando, porque a derrota do projeto burguês, nesse momento representado pela dupla Milei-Macri, não é só fundamental para a Argentina, é fundamental para toda a América Latina. Acho que essa é a questão fundamental. Estamos falando de um tema de interesse estratégico latino-americano, na nossa pátria grande socialista, né? Então é isso, gente. Em 2025 a gente vai tentar falar muito mais da Argentina, inclusive, quem sabe aproveitar que o meu orientador no doutorado tá lá para chamar ele pro canal para falar como é que tá a situação na Argentina, ele vai estar lá em loco, enfim. Vamos ver. É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo hoje do canal. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho, curtir esse vídeo, compartilhar, tudo isso que vocês já sabem. Um beijo e até a próxima.